Boa noite. Gostei muito da forma como as professoras se utilizaram para se apresentar. Eu nunca fiz isso quando falei em público, de descrever a minha fisionomia e o espaço em que eu me encontro. Então, eu sou grisalho, tenho pele clara, sou quase um transparente, né, de branquelo que eu sou. Uso óculos, estou no meu quarto aqui, atrás de mim tem uma estante com um monte de livros de filosofia, e estou com uma camiseta laranja, marrom, algo do gênero. E tem um nariz de chapoquinha, como a gente se fala, né? Muito bem, então, Lucimara, obrigado por esse preâmbulo, né? Por essa apresentação. A gente inverteu a ordem, mas eu acho que não altera, não. Olha, eu acho que você fez um bom panorama introdutório, e muita coisa provavelmente eu vá repetir ou reforçar o que você já falou, mas não terei tanta profundidade em dar esse panorama tão amplo que você nos deu. Em nome da professora Ângela aqui, com todas as autoridades, alunos e representantes da Unicentro, também eu gostaria de agradecer pelo convite. É uma grande satisfação participar sempre de atividades com a Unicentro, tanto em Irati quanto em Guarapuava, né, já há alguns anos. Conheço a Suzete, a Laurete lá de Guarapuava, quando a gente fazia doutorado, então a gente já tem uma sintonia, uma simbiose, que é muito, muito legal. Então, agradeço, professora Ângela, pelo convite. E assim, sobre minha formação, né, eu acho que eu já há alguns anos estou nessa trajetória aí de interesse, de investigação pelo pensamento de Paulo Freire, mas eu gostaria de dizer que eu me interessei pelo Paulo Freire um pouco por isso que eu vou falar hoje, né, um pouco pelo tema do amor e da sedução que ele despertou em mim. Então, é nesse sentido que não tenho pretensão nenhuma de esgotar o assunto. Eu acredito que quando se fala de abordar o legado de Paulo Freire, né, é uma questão muito complexa, dependendo do ponto de vista. Alguém sempre vai enfatizar algo que é muito importante, principalmente quando temos alguns minutos para tentar fazer isso. Então, toda a opção revela o interesse e o olhar de quem lê ou de quem estuda Paulo Freire a partir das suas próprias experiências, né? Então, a limitação da minha visão, obviamente, pode se dar a partir dessa própria limitação hermenêutica do meu olhar. Eu trago aqui, né, quando se fala legado de Paulo Freire na contemporaneidade, né, eu me pergunto duas questões introdutórias. O que entendemos por legado, o que eu entendo por legado, e outra questão sobre o que eu entendo por contemporaneidade. Eu acho que é uma questão de opção de se fazer um recorte para dizer, olha, vou tratar legado enquanto um testamento, né? Por exemplo, algo que eu quero deixar para a posteridade. Olha, ou do ponto de vista de Paulo Freire, o que ele gostaria de deixar para ser lembrado, ou como ele gostaria de ser lembrado, entre tantas coisas que ele deixou, né? Então, o testamento é algo valioso, algo que é ser transmitido e que se deseja que permaneça preservado, ou que se preserve. Olha, se os educadores e educadoras olharem para mim, Paulo Freire, eu acho que diria, eu gostaria que vocês prestassem mais atenção nisso. Parece um detalhe, mas é importante, né? E quando se fala de definir o contemporâneo, né, eu acho que aqui é uma tarefa dos historiadores, e falar da contemporaneidade também depende da opção hermenêutica. Por exemplo, se eu pego o Zygmunt Bauman lá, tudo é líquido na contemporaneidade, né? Ou a pós-modernidade, mas eu acho que não é por aí. Eu vou partir internamente, a partir do próprio pensamento de Paulo Freire, na década de 90, como ele se porta diante do espírito da sua época, como ele diagnostica
o problema fundamental, ou problematiza, né, algo que é fundamental na sua época, e que não deixa de estar presente nos dias de hoje, que se trata da ideologia neoliberal, ou do neoliberalismo. Quem começa a ler Paulo Freire, principalmente a partir da década de 90, né, os Pedagogia da Esperança, professora Cintia Não, Pedagogia da Autonomia, os escritos que ficaram, e foram publicados póstumamente, percebe que Paulo Freire retoma sempre essa discussão sobre a ideologia neoliberal. Né? Parece que após a queda do Muro de Berlim, em 89, a tese de Fukuyama de que a história teria acabado, né, e não haveria outra possibilidade diante da visão totalizante do capitalismo, né, mexe muito com ele. Né? Isso provoca em Paulo Freire uma intuição epistêmica de diagnóstico diante do seu tempo que não admite sequer a possibilidade de que essa tese seja, ou essa hipótese, né, totalizante do neoliberalismo seja considerada. Então, ele retoma, ele direciona toda a sua metralhadora crítica para o neoliberalismo como uma visão determinante, né? Isso que ele chama de determinismo histórico. Eu não admito, né, que se diga que o mundo, que a história acabou, que não tem mais nada o que fazer, e ao mesmo tempo, né, ele critica esse fatalismo, né, que se impregna na consciência das pessoas. Ah, não, olha, o mercado vai regular toda a sociedade, portanto, diante da pobreza, ou diante da fome, ou diante da miséria, o que fazer? Ah, não tem o que fazer, pronto, acabou, tem que aceitar, né? E torcer que o mercado resolva aos poucos as questões. Vamos cruzar os braços, né? Então ele recusa o fatalismo, o pessimismo, né? Que está um pouco dentro desse espectro de não ter o que fazer. Ao mesmo tempo, essa imperiosidade do individualismo, né? Cada um olha para si, cada um por si, Deus por todos. Perde-se um pouco essa dimensão do bem comum, da busca do bem comum ou de coletividade. O egoísmo se acentua com o espírito da ideologia neoliberal. Né? E consequentemente, a indiferença. Tanto faz o sofrimento do outro. Né? Inclusive, contemporaneamente, no Brasil, parece que essa indiferença se acentuou de tal modo que acaba sendo provocativa, né? Que o outro se lasque ou se debocha da dor do outro. Essa semana a gente viu, né, um senador que eu não vou dizer o nome, mas é filho do presidente da República, debocha da tortura de uma jornalista famosa que foi torturada com uma cobra na sua cela. Né? A gente fica estarrecido, né? Como alguém consegue ter a frieza ou ter a capacidade de banalizar algo tão sério. Como há 30 anos o seu próprio pai vem banalizando, né, a tortura, banalizando direitos humanos, banalizando a sensibilidade diante do ser humano. Então, é algo muito provocante. Né? Eu acho que esse espírito neoliberal, ou a ideologia neoliberal se aprofundou tanto que nós chegamos nesse ponto graças a essa capacidade do neoliberalismo de hipnotizar as pessoas e reduzir cada vez mais a sensibilidade solidária. Né? E isso o Freire já intuía lá na década de 90, por isso que ele detona com unhas e dentes, né? Ele ataca com unhas e dentes as consequências dessa ideologia neoliberal.
Bem, contemporaneidade, né? Eu acho que a grande situação limite da contemporaneidade eu resumiria a partir de Paulo Freire o neoliberalismo, né? Bem, daí que, olhando um pouco para a contemporaneidade, ou para essa visão totalizante do neoliberalismo, a gente volta um pouco às teses centrais da pedagogia do oprimido, né? Que é uma tentativa de também fazer um diagnóstico da visão colonialista, determinista daquela época, e, ao mesmo tempo, propor um pensamento pedagógico que superasse essa visão determinante. Né? Então, tudo aquilo que nós falamos da pedagogia do oprimido, a relação entre educação bancária e educação problematizadora, as características da educação bancária que visam manipular, que visam dominar, que visam depositar o conhecimento, e, ao mesmo tempo, a proposta que ele tem, né, de educação problematizadora, como a Lucimara colocou, que não se faz de cima para baixo, verticalizado, mas se dá a partir do convívio com a realidade das pessoas, com e a partir da realidade, essa ênfase ao diálogo, né? Esse diálogo amoroso no convívio com as pessoas, numa relação de horizontalidade. Eu acho que toda essa potência pedagógica ele deixa em suspenso no último parágrafo da pedagogia do oprimido. E me parece que aqui está uma grande chave de leitura para compreender o seu legado. Antes de querer ficar aplicando tudo o que eu escrevi nesse livro, né, ou se nada disso servir, se nada funcionar, né, eu queria deixar essa frase ou essa inspiração, né? Se nada ficar dessas páginas, algo pelo menos esperamos que permaneça. A nossa confiança no povo, nossa fé nos homens e na criação de um mundo em que seja menos difícil amar. Olha, então aqui me parece que tem uma grande chave de leitura para a gente tentar compreender um dos principais legados de Paulo Freire. Olha, se essa problematização do mundo, se essa pedagogia, né, libertadora não funcionar, guarde pelo menos isso. Todo leitor, ou todo freiriano, ou todo estudioso de Paulo Freire teria que guardar isso como se fosse algo muito valioso no seu testamento. Confie no povo. E eu acho que nós, principalmente de tendência crítica, né, de uma pedagogia crítica e libertadora, necessitamos muito desse aviso que Paulo Freire nos dá no finalzinho da pedagogia do oprimido. Porque quando nós vemos 30% da população na contemporaneidade, hoje no Brasil, simpatizando ou aplaudindo discursos fascistoides, né, com satisfação, é difícil confiar no povo. Né? A gente parece que acaba sendo contaminado por esse vírus do neoliberalismo que faz com que nós caiamos num certo fatalismo ou num pessimismo ou o que fazer, né, diante de tudo isso. E Paulo Freire confia no povo, né? Deixe de lado o pessimismo, deixe de lado, pare de arrancar os seus cabelos e se desesperar, mas tenha confiança que o povo é capaz. Tenha fé nos homens. E educação é um ato de fé, né? É uma aposta de que cada geração algo de bom pode emergir, que pode vir a melhorar o nosso mundo. E, ao mesmo tempo, ele não fala, né, olha, eu queria criar um mundo melhor.
Não, eu queria que vocês entendessem que é possível criar um mundo em que seja menos difícil amar. Ele não adjetiva como um mundo melhor, mas um mundo que seja menos difícil amar. Justamente pelo fato de que o capitalismo, né, ou a opressão, de um modo geral, ela dificulta a capacidade humana de amar, ou obstrui as potencialidades humanas de cultivar algo que é próprio da sua vocação ontológica, que é para ser mais. Né? Daí que todo o seu pensamento é uma contundente crítica a toda e qualquer forma de obstrução daquilo que ele chama da vocação ontológica para ser mais. Tudo aquilo que diminui o ser humano precisa ser objeto da pedagogia libertadora. E como é difícil amar, né, num mundo cada vez mais regido pela lógica do ter, do possuir, do individualismo. É para mim e pronto. Cada vez mais é difícil amar num mundo regido pela tônica do egoísmo. O narcisismo, cada um olha e ama a si mesmo. Então, ele fala dessa dificuldade de se amar em comunidade, que a gente possa confiar nas pessoas. E uma outra questão aqui, eu retomo a última frase da pedagogia do oprimido como um grande legado e que sintoniza muito com a última entrevista que foi feita antes dele morrer, lá na PUC de São Paulo. E perguntaram para ele na entrevista, como você gostaria de ser lembrado, Paulo Freire? E ele fala, né, eu gostaria de ser lembrado como um sujeito que amou profundamente o mundo e as pessoas, os bichos, as águas, as árvores, a vida. Olha, às vezes a gente fica lembrando, né, da teoria, do método, o que significa conscientização, quais os processos, né, da consciência intransitiva, transitiva. Não, esquece tudo isso, pode dizer Paulo Freire. Eu queria ser lembrado como alguém que amou. E ele fala, eu não tenho medo de ser taxado de piegas ou de emotivo, porque muitas vezes, a partir da academia, nós tendemos a priorizar, né, discursos e narrativas concatenados, né, a lógica discursiva do pensamento acadêmico bitola ou burocratiza, como diria o Paulo Freire, o nosso pensamento, para que a gente admita certas sintonias epistêmicas. Não, eu quero ser lembrado como alguém que amou profundamente as pessoas, os bichos, as árvores, o mundo, né? Então, esse sentimento amoroso é fundamental para a gente perceber aquilo que de certa forma, dá simbiose à totalidade do pensamento de Paulo Freire. Porque ele é um profundo intelectual, ele tem uma profunda bagagem epistêmica. Né? Ontem nós discutíamos com a Lucimara, né? É difícil de encaixar Paulo Freire numa corrente de pensamento, porque ele transita entre a fenomenologia, o existencialismo, o materialismo histórico dialético, o idealismo dialético. Se mexer bem, tem São Tomás de Aquino, tem a metafísica tomista aristotélica, né? Ele cria um amálgama a partir dessa visão amorosa que ele tem da existência. Mas não é um amor passivo, não é um amor ingênuo, né? É um amor crítico que principalmente está vigilante diante daquilo que o impede de amar mais, ou que impede que as pessoas que ele ama amem mais. E é por isso que eu trago aqui, né? Tem um livro que eu gostei muito, eu recomendo principalmente para quem quer compreender um pouco mais esse Paulo Freire na contemporaneidade, que é do Walter Cohen,
Paulo Freire, mais do que nunca, uma biografia filosófica. Eu acho que o Cowan foi muito feliz nesse livro. Ele retoma muita coisa que ele já havia escrito ao longo do tempo, mas dá uma potência filosófico-pedagógica para a sua reflexão que é inestimável para os tempos atuais. E ele vai falar da pedagogia erótica. Eu gostei muito dessa definição quando ele se refere ao pensamento de Paulo Freire num dos capítulos do livro, né? Então ele vai falar, sua vida carrega junto com uma teoria, um sistema de ideias, uma erótica pedagógica muito forte, uma pedagogia erótica, a julgar pelos sentimentos que a sua presença motiva em todos os cantos em que se apresenta. Paulo Freire é uma figura extraordinária que esbanja muito carisma e sedução. Leva consigo uma energia pedagogicamente amorosa, muito forte, não apenas presente em suas teorias sobre a educação, mas dando a elas uma força singular. Sem essa força erótica com a qual, como poucos, ele faz da educação objeto de estudo e pensamento constante, nada do que Paulo Freire escreve teria sido lido como foi, nem abriria os sentidos que ainda abre, passadas mais de 2 décadas da sua morte. Então, essa definição aqui do Cowan foi muito feliz, porque é esse justamente o sentimento que a gente tem quando ouve, né, os vídeos e as entrevistas de Paulo Freire. Ele é sedutor, ele tem uma capacidade sedutora de concatenar as palavras, de tecer o seu discurso, mesmo na pausa, como ele vai tecendo a sua reflexão, é inebriante ouvi-lo. E me parece que ele é um intelectual oral, né? Ele é um mestre dessa amorosidade com a língua oral, e ao mesmo tempo ele consegue transmitir isso na própria linguagem escrita nos seus livros, né? Seus livros são dialogados ou são falados de uma certa forma. Então, esse erotismo pedagógico cria uma certa unidade entre a teoria e a prática. Isso que a Lucimara colocou antes aqui, da praxis, né? É muito importante porque ele não consegue separar, né, a teoria da prática, e ao mesmo tempo ele cria uma unidade e com um corpo amoroso pensante. Eu acho que esse é o grande legado que ficaria compreendendo a amorosidade nessa indissociabilidade de corpo e corporeidade e razão, né? Ele define isso: eu sou uma totalidade, eu sou um corpo que sofre, que ama, que pensa, que deseja, e ele assume isso com propriedade, como poucos intelectuais, principalmente da pedagogia e na educação. E uma outra questão que eu acho que é consequência dessa amorosidade é a utopia. Ele assume abertamente que ele é um pensador utópico, principalmente lá no livro Ação Cultural para a Liberdade e outros escritos. Ele vai dizer que o seu conceito central, que é a conscientização é utópica e a utopia é conscientizadora. E desde então, ele simplesmente vem desdobrando a noção de utopia como esperança, como sonho possível, como inédito viável, né? Categorias correlatas, mas que expressam muito bem o vigor e a potência da imaginação utópica desse pensador. E nesse sentido, eu acho que se há outro legado, né, que Paulo Freire nos deixa para sermos educadores freirianos, cultivarmos essa esperança, essa utopia,
de não admitirmos o fim da história e admitirmos que não há um mundo diferente, ou possivelmente diferente de ser construído. Isso é uma sintonia muito forte com o pensamento de Ernest Bloch, que é um filósofo alemão que usa a expressão, né, o já e ainda não, ou a consciência antecipatória na dialética da esperança, na sua famosa obra O Princípio e Esperança, né? A imaginação utópica ela é transformadora do mundo, né? Porque a utopia ela tem uma dimensão concreta e nasce desse desejo de insatisfação com o mundo presente. E aqui parece que o Freire dá uma outra chave de leitura para a gente compreender, né, como ele fala a síntese do que significa para ele ser esperançoso, ou ser utópico, ou sonhar. Então aqui tem duas citações que estão muito próximas, uma à sombra dessa mangueira e a outra da pedagogia da esperança. Ele vai dizer o seguinte: então o sonho faz parte natural da minha presença no mundo. E como educador, o meu grande sonho tem sido o exercício de uma liberdade que se limita, que não se reconhece a si mesmo como proprietária do mundo. O meu sonho é a invenção de uma sociedade menos feia, uma sociedade que seja possível amar e ser amado. Uma sociedade ética, estética, livre e decente. Abaixo ele vai retomar, com outras palavras, essa tese. E que poderá fazer a educação com vistas à esperança? Enquanto processo gnosiológico, ela engaja sujeitos educadores e educandos, mediados pelo objeto cognoscível ou conteúdo a ser ensinado pelo sujeito educador e aprendido pelo sujeito educando. Qualquer que seja a dimensão pela qual apreciemos a autêntica prática educativa, seja ela gnosiológica, estética, ética ou política, o seu processo implica em esperança. Educadores desesperançosos contradizem a sua prática. São homens e mulheres sem endereço e sem rumo na história, à sombra dessa mangueira. Então aqui me parece que a partir da chave de leitura, né, da utopia e da esperança como um legado, né, que é uma contradição a gente ser educador e não ter esperança, não ter confiança, não amar os nossos educandos e educandas, ou não amar aquilo que a gente faz, amar profundamente e não se contrapor àquilo que nos impede de amar, né? Aqui ele adjetiva, né? Olha, a esperança tem uma dimensão gnosiológica, conhecimento, estética, sentimento, ética, prática, que é a questão da coerência, e política, que é relacional. E aqui eu falo, né, desdobro essas quatro dimensões, ética, estética e política, epistemológica, como se fossem dimensões quase que indissociáveis do pensamento utópico freiriano. Porque como ele é uma totalidade, né? Quando eu estava falando para vocês, né, a forma como o Freire seduz ao falar ou ao construir um raciocínio, ela é estética. Há uma questão estética na beleza da sua fala, mas, ao mesmo tempo, há um rigor epistêmico. Ele encadeia os conceitos, né? Ao mesmo tempo, é ética, né? Porque ele não dissocia o discurso da sua prática. E, por outro lado, é política, porque ele se posiciona, ele assume uma posição de mundo. É nesse sentido que não há indissociabilidade entre ética, estética e política epistemológica, né? E dependendo da forma como nós percebemos, a atuação política, o engajamento político, ele é estético, ele fala por si só, desde que seja coerente também e seja ético. Então, aqui, a dimensão ético-crítica do sonho acordado,
a educação, o legado da educação como um exercício da decisão que forja a liberdade para a autonomia moral, a antecipação da solidariedade, da bondade e da justiça. Né? No mundo regido pela competitividade, no mundo regido pelo egoísmo na contemporaneidade, no mundo consumista, narcisista, né? Um dos desafios éticos que Paulo Freire nos deixa como legado é aquilo que ele chama de ética universal do ser humano contra a ética do mercado. E esse é um dos grandes desafios como educadores, nos contrapormos contra essa reificação do mundo, do ser humano, como diria Marx. As pessoas são cada vez mais tornadas objetos, coisas, e daí que essa liberdade é uma questão de exercício, né? de decisão, de escolha, de opção histórica, e enquanto antecipação desse mundo menos difícil de amar, né? Que seja um pouquinho mais solidário, que seja bom, que valorize o ser humano, inclusive a justiça. Por outro lado, né, a dimensão estético-artística do sonho acordado, a educação como um cultivo da alegria, dos afetos, das emoções, para a antecipação da boniteza e da felicidade. Essa erótica pedagógica que eu acho que encaixa muito bem, né? O Freire sempre diz, olha, citando principalmente Snidersky, que era um autor que ele gostava muito, a partir do livro Alegria na Escola, que ele faz o prefácio, por sinal. A educação é como se fosse uma arte. E isso está muito presente desde as primeiras experiências de alfabetização que Paulo Freire, quando o Brenan pintou os quadros para ele começar a alfabetização. Ela é uma arte porque ela envolve a boniteza, ela deve cativar as pessoas. E por isso que envolve afetos, emoções, desejos, paixões, e que faça que seja uma estética que não seja de fora para dentro, né, ou que de cima para baixo, mas uma estética que se comunique com a realidade popular. Tem a questão da dimensão político-dialógica do sonho acordado, né, que é a educação como prática da liberdade, da resistência, da militância, da tolerância para a antecipação da radicalidade democrática. Paulo Freire, eu acho que aqui uma grande influência de John Dewey, né, que associa muito a educação à noção de democracia. E ele era um democrata radical mesmo, né? A sua educação é voltada à indissociabilidade entre educação e política, é justamente pelo fato de assumir que a política é um dado da existência humana. E assumir a educação como política, ou a política enquanto um ato educativo, é necessário para que a gente aprofunde as razões de ser de compreensão da democracia. Por isso aqui a resistência, a militância, a tolerância, né? Como é importante na contemporaneidade a gente exercitar ao mesmo tempo resistência, militância e tolerância com os intolerantes. É o grande desafio da amorosidade. Talvez nós tenhamos que dar mais ênfase à nossa capacidade sedutora de convencimento, né? E ao mesmo tempo, por último aqui, a dimensão gnoseológica e intuitiva do sonho acordado. A prática do distanciamento epistemológico da investigação crítica coletiva e da rigorosidade curiosa em busca da verdade e do ineditismo viável. Muitos comentadores, né, enfatizam somente a dimensão política da pedagogia freiriana,
Mas a política é uma dimensão, né, do seu pensamento. E como aqui eu trago, né, categorias, por isso que eu falo bem mais reduzido do que a Lucimar acabou de elencar em toda aquela lista, né? Paulo Freire é um teórico do conhecimento, né? Ele tem uma profunda reflexão sobre como se dá o processo do conhecimento, falando principalmente da curiosidade, a curiosidade que no primeiro instante é desarmada e depois ela precisa se tornar gnosiológica ou epistêmica, na medida em que ela se interessa por aprofundar as razões de ser de uma determinada realidade e capta, né, a percepção do objeto. Por isso ela é crítica coletiva, porque não se pensa sozinho na perspectiva freiriana. É uma questão de relação do eu com o outro, e que é rigorosa, sim, e curiosa acima de tudo, que jamais se caracteriza como possuidora ou detentora da verdade, mas que está sempre em constante busca, né? E a dimensão utópica dessa epistemologia, né, é sempre desvelar o inédito do ponto de vista daquilo que tem que ser conhecido diante dos fatos, e o inédito em busca do futuro que deve ser assumido pela gente. Galera, esse é um grande panorama, né, um breve panorama que eu gostaria de falar um pouco do seu legado, e quero parar aqui para não me estender demais, para a gente aproveitar aquilo que é fundamental na pedagogia freiriana, que é o diálogo, né? Provavelmente aqui tem algumas perguntas que o pessoal já estava fazendo, e é interessante a gente aprofundar a partir dessa percepção que as pessoas que estão tendo aí nos acompanhem. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada, professor Juliano, né? Foi uma boniteza, primeiramente, a sua autodescrição. Agradecemos sua fala, as reflexões que foram aprofundadas nessa noite, né? Quantos conceitos, quantas reflexões, né? Eu vou passar a palavra para a professora Sandra Regina.